Eu estava louvando ali, eu estava agradecendo a Deus, porque nós estamos vivos numa igreja viva. Às vezes eu fico circulando aqui, eu vejo as mãos levantadas, eu sinto Deus neste lugar. Quando Abacuque teve a santa visão que o Senhor está no seu santo templo, é esse sentimento de que nós não estamos sós. Não estamos aqui no automático porque domingo vamos adorar. Somos adoradores em qualquer lugar que estivermos. Aqui é porque temos uma congregação. Estamos em comunhão com os irmãos. Somos a família de Deus neste lugar. Fala a verdade. Não é gostoso estar aqui? Aqui você renova sim suas baterias. Como disse muito bem a nossa Mi, vivemos esses momentos tensos aí fora. Claro que vivemos. Mas sabe, é aqui que eu também recarrego a minha bateria. E eu passo uma semana rica. Aconteça o que acontecer. Porque eu vim para a casa de Deus. Aqui eu vi um sorriso de olhos. Agora sim, né? Eu aprendi a identificar o sorriso de olhos. Você está vendo que as oportunidades aparecem? Antigamente achávamos que só a boca sorria. E esquecíamos que os olhos fazem coisas tremendas. Estamos aprendendo com esta pandemia. A Deus toda a honra. A Deus toda glória, a Deus todo louvor e a Deus toda majestade. Sempre assim, nunca nós, sempre a Ele. E você sabe, não tem comunicação melhor, maior do que a oração. Mas não é simplesmente orar não, é o coração quebrantado que chama a atenção de Deus. E eu quero que você feche os seus olhos, aí mesmo onde você está. Quero que você relaxe. Esqueça dos problemas. Eu sei que você tem, eu também tenho. Mas este é um momento totalmente diferente. Nós vamos entrar na sala do trono. Lembra de Esther? Com ousadia ela entrou na sala do trono, e Deus fez uma grande bênção, não somente para ela, mas para todo o povo, toda a casa dela. Assim eu acredito que vamos entrar na sala do trono, e não somente você, mas todo o povo, e toda a tua casa vai ser abençoada. Pai, com ousadia como Esther, entramos na tua presença, teu trono de graças, de glória e de majestade. Pai, bom é estarmos neste lugar. Gostoso, Pai, é poder louvar ao Senhor. Estamos nos sentindo como nossos irmãos chineses, que se escondem debaixo da terra, em florestas, mas não querem deixar de congregar, não querem deixar de te adorar. É gostoso, Paizinho, estar aqui. É gostoso, Pai, sentir essa tua presença. Venha falar, Pai, aos nossos corações, de uma forma maravilhosa, total. Tira todo o peso do nosso problema, para que não seja empecilho de ouvir esta tua voz, porque eu sei que o Senhor já está falando conosco, e vai deixar algo mais guardado em nosso coração. Oramos, Paizinho, no nome santo e bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Amados, abram suas Bíblias no livro de Hebreus,
no capítulo 3, nos versículos 12 e 13. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, mas vai ser uma reflexão, porque eu preciso refletir, e eu quero levar você também a refletir neste momento, juntamente comigo. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13, amém? Diz assim a palavra de Deus: presta atenção, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Em outras traduções você vai ver um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? E eu separei algo aqui, meus irmãos, que durante a semana eu pedi a Deus, e Deus não tirou do meu coração. E como Deus sempre fala, confirmando a sua palavra, um pastor, colega meu da Ordem dos Pastores Batistas, aqui de Vila Velha, me encaminhou um texto, que eu gostaria de ser fiel, e ler esse texto aqui como introdução desta palavra. E os irmãos bem sabem que foi uma situação que o Brasil passou recentemente, há poucos dias atrás, ali na cidade de Capitólio, Minas Gerais. Sofremos com aquelas famílias que perderam seus entes queridos, tanto os celulares como as TVs abertas, passaram exaustivamente cenas que não foram cenas agradáveis de assistir. Mexeu muito comigo, eu sei que mexeu muito com você. E já que eu vou ler e vou ser fiel a essa leitura, eu já quero aqui soltar o tema: brincando com o perigo. Eu queria que você refletisse isso, que nós estávamos em casa, sentados, e nós vimos aquela cena horrorosa, mas estávamos em casa, estávamos sentados, vendo aquela situação, mas nós muitas vezes não nos apercebemos que nós nos colocamos em perigo, muitas vezes, e muitas vezes brincamos com o perigo, e não nos apercebemos. E é bem provável que tenha sido o caso destes que passaram pelo problema e pela aflição. E a nossa oração, claro, é para que o Espírito Santo venha consolar, porque não tem palavras que possam consolar se o Espírito de Deus não for lá no âmago daquele coração sofrido, choroso, porque perdeu o seu ente. Só em uma família foram mais de 7. Já pensou uma família quase toda devastada? Diz assim, ó, isso eu recebi desse pastor que me enviou, e eu quero ser fiel a essa leitura. Estava vendo aqui a tragédia de Capitólio, e me veio à mente uma coisa: havia ali muita gente gritando para as pessoas que estavam nas lanchas: saiam daí, saiam daí. Ficou todo mundo distraído, rindo, tirando fotos. E olha que o tempo estava ruim, chovendo, e mesmo assim foram se arriscar. É assim que eu vejo o mundo hoje. Muita gente distraída, muitos brincando com o perigo, brincando com o pecado, e brincando de ser crente. Estamos pregando e avisando para as pessoas o que vai acontecer, o que o mundo vai passar, mas a maioria encontram-se brincando e distraídos. Começamos 2022 igual a 2020 e 2021, com tragédias, epidemias, mortes, natureza gemendo e Deus gritando para a humanidade:
voltem-se para mim e arrependam-se dos seus pecados. Enquanto isso, a multidão segue brigando por política, querendo carnaval, lotando estádios de futebol e esvaziando igrejas. A distração continua e a parede de rocha prestes a esmagar a humanidade. Aí ele conclui dizendo assim: quem tem ouvido, que ouça. Eu quando li isso aqui, eu disse, não posso deixar de falar à minha igreja esse encaminhamento. E como eu sei que aqui nós temos gravação, que seja gravada e que muitas pessoas possam ser alcançadas. E às vezes nós nos distraímos e não percebemos. Houve uma mulher nos Estados Unidos que gostava de criar cobras. E ela tinha uma Python grande, boa, robusta, que desde bem pequena ela criou. Então na cabeça dela, ela achou que estava segura. Hoje os pets são tratados como filhos. Era o filho dela, ela dizia. E durante mais ou menos uma semana, aquela Python não se alimentou muito bem, que recusava todo tipo de alimento que ela se propunha a dar àquela cobra, aquele animal. Ela então, depois de uma semana, ela levou ao veterinário preocupada, porque era o vet dela, era o filho dela na cabecinha dela. E o veterinário ouviu com muita atenção. E ele, depois de ouvir, ele perguntou, só uma coisa, qual é a posição da cobra quando ela dorme contigo? Porque toda noite a cobra dormia com ela. Ela se estica toda do meu lado e fica toda na posição vertical. Ele disse, pare, hoje ela vai ficar aqui, para a sua segurança. Porque o comportamento animal para as cobras, quando ela rejeita alimento, é porque ela quer algo grande e diferente. E o fato dela deitar do teu lado e ficar ereta na vertical, é porque ela está comparando o seu tamanho ao tamanho dela, para poder então dizer, eu posso engoli-la. É dessa forma, é o instinto animal dela. Ela está se preparando para te comer, depois que te matar, te espremendo toda. Claro que foi um choque para ela, mas ela não se apercebia que ela dormia com um perigo todos os dias. Saiu na reportagem, mas quanto caso, e dessa vez em desastres de cobras que dormiam com seus donos, e houve a morte, houve óbito, porque eles não se aperceberam do perigo que corriam. Assim é você, assim sou eu. É por isso que eu quero que você reflita comigo nesse texto que lemos aqui, e nesse tema, brincando com o perigo. Eu acredito muito nessa palavra aqui, é ela o meu binóculo, que me faz enxergar longe. É ela que é o meu telescópio, que faz com que eu veja além das estrelas. É ela que faz eu melhorar o meu campo de visão, para poder em todos os ângulos que eu estiver olhando, eu veja que de fato eu estou em perigo e tome providências. Às vezes a gente culpa Deus por uma coisa que nos aconteceu, mas nós somos os grandes culpados, por nós não deixarmos Deus, no seu Espírito, falar conosco. Quantas pessoas estavam regadas a bebidas naquele dia de passeio no Capitólio? Aquele lugar é tremendamente lindo, é maravilhoso, mas infelizmente as pessoas, elas vão e fazem diferente. Deixam-se levar por bebidas e vícios, e isso distrai ainda mais, além da beleza que o local dá para todos eles. No texto que lemos, o escritor de Hebreus, ele teve como objetivo alertar a igreja
a não viver baseado numa fé rasa. Você pensa que esse problema é só eu e você que estamos enfrentando nesse século, mas não, esse problema de distração, ele é antigo. Por isso é preciso ler a palavra de Deus. E o autor de Hebreu, ele não diz quem foi, mas também não me importa. O que me importa é dizer que Deus falou através dele, para que eu aqui alertasse o meu povo. E o que estava realmente acontecendo com este povo, acontecendo com essa igreja, talvez possa falar ao teu coração e dizer que está acontecendo, quem sabe, com você. Muitos procuravam expor com profundidade, não os ensinamentos de Cristo, mas expor tudo aquilo que eles gostavam de fazer e não queriam abrir mão naquela época. Enquanto o autor de Hebreus estava mostrando a necessidade de não deixar os rudimentos de Cristo, de olhar para a verdadeira fé, de olhar para tudo quanto Deus havia deixado. Aquela igreja, meus amados, estava deixando de ser uma igreja que queimava pelo verdadeiro evangelho. Olha quantos anos essa Bíblia foi escrita para este povo, para esta igreja, mas vê se ela está falando ao seu coração. Essa igreja, meus amados, ela estava perdendo aquele jeito efervescente de ser e de adorar a Deus. Aquela igreja, ela estava afastando-se a cada tempo, a cada dia, desse Deus Todo-Poderoso, e ela estava se aproximando cada vez mais dos seus ícones, que naquela época era Moisés. Moisés foi um grande homem, irrefutável, não podemos dizer o contrário, mas se você toma Moisés como um Deus na terra, então ele passa a ser o ídolo. Observe que quando Moisés morreu, Deus tomou providência para que o anjo Miguel tomasse o corpo dele e não deixasse que ninguém o enterrasse, para que não houvesse justamente a idolatria, mas aquela idolatria que não iríamos ver em figuras de imagens, estaria, quem sabe, no coração do povo, colocando aquele homem como superior até o próprio Deus. Então é isso que o escritor de Hebreus vai nos dizer: tome cuidado, porque não foi assim que Deus escreveu, não foi assim que Deus chamou a atenção da sua igreja. Quando Deus colocou Moisés e deu as tábuas da lei, foi para pôr a ordem precisa para que o povo adorasse a Deus, sem que houvesse um desvio para a esquerda nem para a direita. Mas o povo, meus amados, eles acreditavam que eles podiam ser crentes, mesmo adorando a Deus, mas sem abrir mão de tudo quanto eles gostavam de fazer. Hoje tem sido assim. As pessoas, elas querem adorar a Deus, elas querem estar dentro das igrejas, mas também elas não querem abrir mão de tudo que elas gostam de fazer, e nesse tudo, muitas coisas Deus não aprova. O escritor de Hebreus estava enfrentando esse dilema com a igreja na qual ele estava escrevendo, porque esses irmãos, eles não queriam abrir mão da adoração, mas também não queriam abrir mão de tudo quanto eles gostavam de fazer. Será que você tem vivido assim nesse tempo? Será que esse tempo tem falado muito ao seu coração? Será que esse mundo está se aproximando muito de você? Será que você tem a necessidade de não abrir mão, mas crer que tudo quanto você vive e gosta, Deus tem que se adequar? Pelo simples fato de você gostar daquilo. O escritor de Hebreus dizia que não. Você teria que escolher entre de fato adorar o Deus Todo-Poderoso e abrir mão de tudo quanto você faz e muitas vezes não agrada ao Deus vivo. Eles podiam viver suas próprias vidas, mas sabe de que forma?
camufladas naquilo que eles mais gostavam de fazer. É o famoso crente ninja, é o famoso crente 007. Querem ser vistos como crentes, querem dizer que são crentes, mas se camuflam. São camaleões, se disfarçam muito bem dentro dos ambientes que andam, a ponto das pessoas não se aperceberem quem de fato eles são e qual Deus de fato ele diz que serve. Meus amados, quem escreveu Hebreus, escreveu com o único intuito de ensinar que Cristo era superior aos anjos. Você está vendo? Quando eles viram que Moisés não estava dentro do argumento em que esse escritor estava colocando, ele colocava anjos como superior ao próprio Cristo. E esse escritor está dizendo: não, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos homens, Jesus é superior a Moisés. Ele escreveu para que fosse tirado dos corações aqueles pequenos ídolos com grandes relevância na época em que eles viviam. Será que hoje, na igreja atual, também não existem esses pequenos ídolos, que não estão em imagens expostas, mas quem sabe estão dentro do seu coração? Eu vou dizer que muitas vezes sim. Hoje essa palavra ícone, essa palavra monstro, está muito em voga, porque é isso que nós temos nas redes sociais. Nós somos de uma geração que temos de seguir alguém nessas redes sociais, pois assim nos identificamos com elas, porque elas muitas vezes ditam o nosso comportamento. Quantas pessoas mudam o seu comportamento porque elas seguem fulanos e beltranos? É esta época que nós estamos vivendo. Essa carta aos Hebreus também mostra isso. Aquela introdução do encaminhamento daquele texto que o pastor passou para mim e eu quis passar para vocês, mostrava uma distração, e na distração o desastre. Talvez morressem sim poucas pessoas, talvez feridos apenas, se no primeiro grito todos pudessem com agilidade sair da área de perigo e tensão, mas estavam muito distraídos para poderem prestar atenção. E nós muitas vezes nos deixamos distrair. Às vezes achamos pesado ler um texto da palavra de Deus. Achamos pesado ler 5 versículos da palavra de Deus. Dizemos que estamos cansados. Mas se você fica no celular, você não se apercebe que essa distração levou 1, 2, quem sabe 3 horas. Uma televisão vendo um filme. Tem televisões mais modernas que elas dizem: ei, você está muito tempo exposto à tela, é hora de desligar. E o que é que a pessoa faz? Continua, não dando importância àquele aviso que a televisão, a tela está mostrando para você. Nós muitas vezes estamos dentro desta palavra em que o autor de Hebreus se dirigiu àquela igreja, mostrando o perigo que eles estavam incorrendo dentro deles, querendo viver uma vida a seu bel prazer, esquecendo-se que Deus deliberou um caminho, deliberou uma forma, deliberou um jeito único de você servi-lo. Não sou eu que tenho que ver meu Deus se adequando a mim, sou eu que tenho que me adequar a Deus e servi-lo da forma que Ele quer que eu sirva. A palavra de Deus diz assim, no versículo 12, veja, irmãos, presta atenção, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, um coração incrédulo, um coração perverso. Eu procurei entender essa palavra aqui do autor,
E o coração perverso é um coração impermeável. Sabe aquele coração que não se permite entrar? Sabe aquela impermeabilidade que quando tenta entrar ele expulsa? Um coração perverso é aquele coração duro. Um coração perverso é aquele coração incrédulo, que deixa de crer que Deus vale a pena, da forma que a Bíblia diz que Deus é, e vamos adorá-lo. Um coração perverso é aquele coração que já está querendo viver longe de Deus, está gostando disso. Um coração perverso é aquele coração que não permite que esta palavra poderosa, santa e transformadora e libertadora entre em você. Uma vez me perguntaram assim: pastor, por que o senhor não coloca dentro de um artigo semanalmente, antecipando o que o senhor vai pregar? E eu disse: eu acho muito arriscado, porque as pessoas vão começar a medir. Esta mensagem eu não quero ouvir, porque vai falar o meu coração, eu não quero ouvir esta palavra. E é assim que acontece muitas vezes. As pessoas deixam de ouvir porque não querem ser repreendidas por Deus naquela palavra. Os israelitas, meus amados, no deserto, eles estavam empreendendo uma jornada para uma Canaã que traria para eles um descanso. Mas muitos perderam isso porque tornaram-se ao longo do caminho incrédulos. E por causa dessa incredulidade, Deus disse uma única frase: não entrarão no meu descanso. Você está vendo? Muitas pessoas conseguiram chegar a Canaã, mas aqueles que no percurso, na jornada, na marcha, eles falharam com Deus, por causa da incredulidade, por causa do coração perverso, por causa do coração que se tornou impermeável, já não entrava mais aquela palavra. A Bíblia fala que Jesus foi preparar lugar lá no céu. Você sabe dessa história? Jesus foi preparar um lugar para mim, foi preparar um lugar para você. Ele foi preparar um lugar para a sua noiva. Mas que lugar que ele foi preparar, pastor? Ele foi preparar um lugar de descanso. A Michele falou muito bem: você está cansado, não está? Vivemos momentos de tensão. Ei, você fique sabendo que Deus está preparando um lugar especial para você, um lugar de descanso eterno. Você não vai estar morto não, você vai estar muito vivo, mas descansado em Deus. Quando Jesus disse isso, ele foi preparar um lugar fixo. Você não vai para qualquer outro lugar, você vai aonde eu estiver, na glória do meu Pai. Então ele foi preparar um lugar fixo para você. Ele foi preparar um lugar de provisão. Aqui você tem que batalhar para as coisas virem a você. Depois do pecado foi assim que aconteceu. Adão teve que trabalhar duro na terra para que ela brotasse e ele comesse do fruto da terra, mas tinha que suar muito, não pouco. E se a terra criasse abrolhos, aí então eles iam passar um período de seca, não iam ter as coisas com facilidade. Aonde Deus está preparando um lugar para mim, para você, tudo o que nós precisarmos, o Senhor proverá. Já estaremos no lugar da provisão dEle. Eu quero ir para lá. É por isso que eu creio nisso. É por isso que eu não mudo o meu foco. É por isso que eu não me permito brincar com o perigo. Eu fico atento, vigiando todo o tempo. A Bíblia quando diz: filhinhos, vigiai e orai, é imperativo. Está dizendo: não abra sua guarda,
Não perca o seu foco. Não fique distraído. Não vá dormir com a cobra. Teve uma outra senhora americana que desde filhote, ela criou um chimpanzé. E mais uma vez, aquele Vete era um filho para ela. Sentava à mesa, ela ensinou a comer com talher. Ensinou a comer, no prato. E uma vizinha ajudava na educação, o adestramento daquele animal. Passado alguns anos, era normal vê-lo como alguém da casa, um filho, como era tratado. Até que numa tarde para a noite, aquele animal se voltou para a vizinha dela e arrancou com muita força todo o seu rosto para fora. Essa já passou por várias operações plásticas, por vários enxertos, passou por uma situação jamais vista na ciência, mas ainda não chega e não chegará ao seu normal nunca. Ela estava com perigo e não se apercebia disso. Quantos vídeos você já recebeu de pessoas com animais silvestres como se estivessem criando gatinhos? São pessoas que moram, convivem com perigo e não se apercebem até que a casa caia. É isso que você quer? Só se aperceber quando a casa cair para você? Nós devemos, meus amados, constantemente vigiar o nosso coração, porque sabe, nós confiamos muito nele. E em Jeremias, o profeta, o Senhor nos adverte dizendo: enganoso é o coração do homem, enganoso. Então eu não posso me deixar iludir, olhando para o meu coração e dizer, o meu coração aprovou tal comportamento. Você pode se arrepender amargamente. No livro de Mateus 13:58 diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se muito da incredulidade deles. Está dizendo que Jesus, naquele determinado lugar, não pôde fazer todos os milagres que ele queria, porque Jesus mesmo ficou admirado, negativamente, porque Jesus é aquele que vê o coração, e Jesus viu o quê? A incredulidade deles. Então, meus amados, eu defino dizendo, quando há incredulidade, não há milagres. Se seu coração é impermeável, se seu coração é duro, se seu coração é incrédulo, se seu coração é brincalhão, está acostumado a ficar longe de Deus, acostumado a ficar rejeitando a palavra de Deus, não deixando que essa palavra entre, então você não vai viver uma vida de milagre que Deus tem preparado para você viver. A nossa vida é de constante experiência com esse Deus que já nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É de constante experiência, porque Deus quer que eu cresça, sentindo que Ele está do meu lado. Não viva como se Deus não existisse. Eu quero convidar o ministério de louvor. Eles vão louvar um louvor especial. E eu quero aqui fazer um apelo para toda a igreja. Você que refletiu o seu coração, você que sentiu os perigos que nós estamos vivendo, você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que o Senhor na misericórdia livre você, abra os teus olhos, alerte o seu coração acerca desses perigos que muitas vezes você está cego, cega. Então você vem aqui para o altar para consagrar o teu coração. Não tenha vergonha. Aqui é o lugar próprio para você consagrar. E o melhor é o teu coração.
há um perigo que nos ronda. É o diabo que está ao derredor. Está sempre buscando o meu ponto fraco. Ele também busca o seu. Quando é que ele vai poder atacar você? Quando é que ele vai poder comer a tua carne se você deixar? Destruir a tua vida, teu lar, teus sonhos, os planos que Deus estabeleceu para você. Ele pode atrapalhar sim, se você der legalidade a ele. Deus falou com você? Vem para cá consagrar teu coração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Vem para cá, vem. A minha vida eu Aquela americana estava prestes a ser engolida pela sua cobra de estimação. Lá no Capitólio, podia ser eu e você, festejando um passeio em família, distraídos, deixando quem sabe que a bebida tomasse conta daquele momento. Vem. A ti, ó Deus, com meu viver. Consagre teu coração, vem. Cantarei e constarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te. Deixa Deus abrir os teus olhos. Deixa Deus mostrar para você o perigo que você muitas vezes está correndo e não está enxergando. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Eu tenho certeza que muitos irmãos daquela época tiveram seus olhos abertos. Hoje eles estão com o Senhor, desfrutando do descanso e do lugar da provisão, porque transformaram o coração incrédulo num coração verdadeiramente, genuinamente crente. É isso que Deus quer. Vem pra cá. Tenha vergonha não, vem. Com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Vem pra cá consagrar teu coração, vem. Sai do seu lugar, vem. Deixa Deus em 2022 abrir os teus olhos, como jamais esses olhos foram abertos, para você enxergar o perigo. Deus quer salvar teu casamento, e às vezes você coloca teu casamento em perigo. Deus quer salvar teus filhos, e às vezes você permite que teus filhos fiquem ali em perigo. Vem pra cá, vem. Vem consagrar todo o seu coração. Vem. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor
Ó Deus, estamos aqui no teu altar, colocando o nosso coração para ser consagrado ao Senhor. Paizinho, não sabemos o que vai acontecer em 2022. Não sabemos os perigos que neste ano correremos. Mas não deixe que brinquemos com o perigo. Seja o nosso alerta, o nosso atalaia. Seja aquele que no teu espírito venha nos chamar a atenção, para nós não incorrermos naquilo que vai entristecer teu coração. Que este ano não seja um ano para ficarmos distraídos, olhando para lugares onde não é o foco, não é o teu objetivo, onde Jesus não se encontra, Jesus não está. Paizinho, saíram dos seus lugares. Que este ano seja um ano de mudança, um ano de transformação, de abrir de olhos, de ouvidos, de coração. Um ano, meu Pai, de bênçãos, porque o Senhor é justo e ministrará na vida de cada um grandes recompensas. Pai, nós temos fé que o Senhor está preparando um lugar tremendo de descanso para nós, um lugar fixo, um lugar bom demais, um lugar de provisão. Não vamos ter necessidade de nada. Nós desde já queremos te agradecer por esta mensagem que nos fez refletir sobre o perigo, meu Pai. Quantos já não estão conosco, justamente porque, quem sabe, brincaram, não se aperceberam do carnaval, não se aperceberam das festas, não se aperceberam dos estádios de futebol lotado, não se aperceberam dos bares, das boates, não se aperceberam de tantas aglomerações onde o vírus teve todo o tempo preciso para se espalhar, e com facilidade. E nessa multidão, uma multidão se foi, porque brincaram com o perigo e não se aperceberam. Então, Paizinho, estamos aqui, Pai, e queremos nos colocar nos teus braços, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus? Graças